perguntando para você se alguma vez na sua vida você já se sentiu rejeitado. Sabe quando às vezes você quer ajudar uma pessoa, só que quando você tenta fazer algo por essa pessoa, quando você tenta fazer algo por alguém, eu não sei se você já tentou fazer isso, quando você quer mostrar o caminho correto, quando você quer mostrar para aquela pessoa que o que ela está fazendo, ela vai se dar muito mal. Sabe quando às vezes você tem um filho que você está vendo que ele está se relacionando com amigos que vão destruir a vida dele, quando alguém quer falar para você, você quer mostrar para aquela pessoa que ela está iniciando um relacionamento, que a vida dela vai ser terrível, porque você vê o comportamento daquela pessoa, que é um comportamento tóxico, e a pessoa que está se relacionando, ela não consegue ver. Às vezes dentro da nossa casa mesmo, quando você, principalmente, as mulheres têm muita dificuldade em relação a isso, que é serem ouvidas pelos seus maridos, sabe? Então, você quer mostrar que a pessoa está errada, só que a outra ela não enxerga. Você quer mostrar o caminho correto e essa pessoa não te dá nem confiança. Você conhece alguém que já passou por isso daí? Você passa por isso? Escreve aí para mim. Você conhece alguém assim? É justamente sobre isso que nós vamos ler hoje, falando a respeito da palavra de Deus. Já passou por isso? A Valquíria passou por isso? Então hoje nós vamos ler, olha, Lucas capítulo 13, versículo 31. E eu aconselho que você esteja aí, viu, com a sua Bíblia na mão para você ler. Eu vou ler, depois vou explicar para você. Lucas capítulo 13, versículo 31. Dia de sábado, viu? Para você que não me conhece, que você vê aí de algum outro curso que você já participou comigo, dia de sábado é reservado para falar a respeito daquilo que é mais importante na sua vida. Tem pessoas, às vezes, que me procuram para ajudar elas a se libertarem dos seus traumas, né, dos seus bloqueios emocionais, resolver aquele sentimento de incapacidade, resolver aquele problema que às vezes a pessoa não consegue falar, não consegue dizer não para as pessoas. Então as pessoas me procuram para várias coisas relacionadas a esses tipos de bloqueio. Porque elas não conseguem encontrar felicidade nas suas vidas por causa dessas coisas. Tem uma oportunidade de trabalho, mas ela não vai, porque ela acha que não vai conseguir. Essas coisas assim. Já foi molestada pelo pai, molestado pelo tio, e agora que não consegue se relacionar com ninguém. Então eu ajudo esses tipos de pessoas. Só que se você resolver esses problemas na sua vida e você não tiver relacionamento com Deus, não vai valer nada da sua vida, não vai valer nada daquilo que você viveu aqui, sabe? Não adianta você ser uma pessoa segura aqui, mas você não ter relacionamento com Deus. Não adianta você ser próspero aqui na terra e você não tiver relacionamento com Deus. Não importa nada que você faça aqui que te faça feliz, se a sua alma não voltar para Deus. Então, nos dias de sábado, eu falo sobre essa nossa camada espiritual, que é algo que as pessoas deveriam saber, mas elas não têm muito interesse. Porque parece que Deus está distante. Parece que as coisas que Deus fala, será que eu acredito? Será que essa história é verdadeiramente... Será que é verdade isso? Então, você precisa conhecer mais para você ter convicção daquilo que você crê. Então, nos dias de sábado, nós falamos sobre essa camada mais importante, que é a camada espiritual. E com base nisso, eu falo sobre o cristianismo, que é naquilo que eu acredito que tem relação com o quê? Jesus Cristo, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Então hoje nós vamos falar sobre essa rejeição que muitas pessoas têm. Por isso que eu te perguntei se você às vezes quer ensinar uma pessoa. Isso acontece demais, viu? Com você que é mulher, quando você vê, a mulher ela tem uma percepção bem maior do que o homem. Então, a mulher ela consegue perceber as coisas mais rápido do que o homem. O homem é bobo demais, o homem é muito tonto. Quando a mulher vem falar para o homem a respeito de certas coisas, ele não acredita. Às vezes ele não dá nem atenção.
Às vezes chama você até de boba, não é? De tonta. Não, você está vendo coisas que não existem. Não é que ele não consegue ver. Então, quando isso acontece, ou com filho, ou com casal, no relacionamento, isso é terrível, sabe? É terrível. E isso que nós passamos não é simplesmente a nossa vida. Eu vou ler aqui para você entender sobre isso que eu estou te falando a respeito de rejeição. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 31 diz o seguinte: Na mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Então Jesus respondeu: Vão dizer àquela raposa que eu expulsarei demônios e eu curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia eu estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Isso é Jesus Cristo falando, viu? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo a vocês que não me verão mais, até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Terminei no capítulo 35. É Jesus Cristo fazendo um lamento sobre Jerusalém. Então, da mesma forma que nós falamos, eu perguntei aqui para você a respeito da nossa vida, né? Como é difícil nós, às vezes, já termos vivido coisas na nossa vida, e você vê uma pessoa que ela está destruindo a sua vida, ela vai se meter em uma enrascada, e você quer avisar para ela, você quer mostrar para ela que aquilo ali não é bom para ela, mas ela não te escuta. Então agora, se você já sente essas coisas e você sabe, nossa, como é ruim, William, ser uma pessoa rejeitada, né? Onde nós não somos ouvidos. Então, agora você imagina o coração de Jesus Cristo olhando para o povo de Jerusalém. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Jesus Cristo, ele sabendo de todas as coisas, ele sabendo de tudo aquilo que ele poderia oferecer para aquelas pessoas, e vendo aquela rejeição daquele povo. Imagina como é que estava a situação. Jesus Cristo sabendo que ele tinha o melhor, que ele sabia do passado, sabia do futuro. Quando Jesus Cristo olhava para uma pessoa, ele via além daquilo que a pessoa sentia. Então ele sabia das coisas, ele sabia o que ele tinha para oferecer para todas as pessoas. E esse povo rejeitando as palavras de Jesus. Às vezes, quando nós lemos, parece uma coisa distante, não é? Mas não é, não. Observa isso, hoje em dia é do mesmo jeito. Imagina que Jerusalém seja a sua família. Vamos tirar lá de Jerusalém, vamos trazer mais para perto da gente. Imagina que Jerusalém seja a sua família. Imagina Jesus Cristo querendo mostrar para sua família o que ele tem para oferecer. Harmonia, paz na vida de cada um. Mas, nossa, que vida de inferno a pessoa vive. Ela não escuta as palavras de Jesus Cristo e ela quer viver daquele jeito. Então você imagina o coração de Deus olhando hoje para uma família onde a família, marido e esposa, não se falam, não se entendem,
De vez em quando eles têm alguma relação, têm relação sexual, outros nem têm. Mal se falam. Imagina Jesus Cristo, Deus, olhando para esse tipo de família. Aí vamos fazer o seguinte, vamos tirar a família fora e vamos colocar você, o indivíduo, só você. Imagina Deus olhando para você, querendo te falar as coisas, querendo mostrar as coisas para você. E tá aqui, olha. Tá aqui. Querer te aconselhar, querer falar as coisas que é o melhor para a sua vida e você não querer ouvir. Às vezes até é cansativo, né? Fala assim, nossa, William, eu gosto quando você fala sobre bloqueios emocionais. William, eu gosto quando você conta algumas histórias assim, eu gosto quando você fala, e quando fala de Deus, pois então, não é? É chato, né, falar sobre Deus, né? A própria palavra de Deus fala que nenhum homem busca a Deus, é justamente isso, você, não estou falando de você, mas essa pessoa que às vezes fala assim, nossa, William, eu gosto de outros assuntos seus. Pois então, esse é o mais importante de todos. Esse é o mais importante de todos. Nesse momento, quando eu leio a palavra de Deus, é Deus falando com você. Imagine quantas vezes Deus quer falar coisas boas a seu respeito e você fica imaginando coisas ruins sobre a sua vida, imaginando coisas ruins sobre você. Às vezes você tem 30, 40 anos, já está com vontade de que a sua vida se acabe. Quero que vá logo. Não consegue compreender, sabe que você tem um propósito. E esse propósito tem a ver com Deus. Tem a ver com uma pessoa ouvir as palavras de Deus. Então, nisso que eu li para você aqui, estou te falando tudo isso para você imaginar Jesus Cristo naquela situação ali. Porque essa passagem é uma das situações mais, vamos dizer assim, mais emocionantes, mas também dolorosa da vida de Jesus Cristo. Que é quando ele faz o clamor pelo povo ali de Jerusalém, que era um povo que ele tanto amava. Só que o que acontece? Esse mesmo povo resolveu escolher os caminhos dele. Os caminhos que eles quiseram seguir. Quando Pôncio Pilatos perguntou, vocês querem que eu solte Jesus Cristo ou Barrabás? Escolheram Barrabás. Hoje em dia, quando nós olhamos para a vida das pessoas, e aí você não olha para a vida somente das outras pessoas, mas olha para a sua, todo dia quando nós acordamos, nós temos duas opções só. Não é muita coisa não, duas opções. Ou você serve aquilo que Deus fala, ou você serve ao inimigo, não tem outra saída. Ou você é uma pessoa verdadeira, ou você é uma pessoa que mente. Mente para os seus filhos, mente para a sua esposa, mente para o seu esposo, mente para você mesmo. E toda pessoa que mente, ela agrada. A quem, William? Ao pai da mentira. Logo, essa pessoa ela não é filha de Deus, ela é filha do próprio diabo. Por quê? Porque ela alimenta a mentira, ela não é filha de Deus. Quem fala isso, viu, é João. João, o discípulo João, ele fala a respeito disso. Na palavra de Deus. Então, quando você é uma pessoa que não ouve, imagina como é que ficou o coração de Jesus Cristo nessa passagem aqui. No versículo 31, diz assim, olha, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Aí Jesus, olha isso. Sabe o que é interessante? É interessante porque tem pessoas que, em situações difíceis, elas começam a tremer. Jesus Cristo, ele está diante aqui, olha, de uma situação que fala sobre a vida dele. Deixa eu te falar. Tem coisas maiores do que a sua própria vida. Em relação ao seu propósito. Em relação àquilo que você nasceu.
Jesus Cristo ele está mostrando aqui, olha, ele nem liga para isso, ele tá dizendo, quando fala para ele, sai daqui porque Herodes quer matar você. Jesus Cristo responde, vão dizer para aquela raposa lá que eu vou expulsar demônios, eu vou curar o povo aqui hoje, amanhã e também no terceiro dia, aí sim que eu vou estar pronto. Olha isso. Sabe o que acontece? Acontece que Jesus Cristo está mostrando aqui para a gente que não interessa as barreiras que você tem que enfrentar, não interessa as dificuldades que talvez você esteja enfrentando hoje na sua vida financeira, esteja enfrentando hoje no seu relacionamento. Eu não sei o que é que você está enfrentando, eu só sei que tem algo maior do que tudo isso. É o seu propósito. Por que foi que você nasceu? Fala para mim. Qual é o seu propósito de vida? Ou você não sabe que você foi escolhido por Deus para você estar aqui nesse exato momento, para você viver a vida que você vive? Você foi escolhida. Só que o que você está vivendo hoje, eu pergunto, quem foi que falou que essa é a vida que você deveria viver? William, mas não é? Eu não sei, é Deus quem sabe. Agora você escuta Deus para a sua vida ser segundo os planos de Deus ou você vive segundo os seus planos? Jesus Cristo, ele fala para Herodes o seguinte, Jesus Cristo ele sabia que ele precisava cumprir, não é? Ele precisava cumprir a vontade de Deus. Então, mesmo diante de uma ameaça aqui, eu vou curar, eu vou fazer aquilo que eu vim fazer. Mas vão te matar. Deixa eu te falar. Aquilo que Deus falou é o que vale. Se você viver e você não voltar para Deus, nada valeu a pena. Então o que interessa é a sua alma voltar para Deus. Você cumpre o seu propósito aqui, para que foi que você foi enviado? Aí você cumpre o seu propósito, é isso que interessa. Não interessa aquilo que você vai viver relacionado a sofrimento, ou se vão tirar a sua própria vida. Você não pode negar que Jesus Cristo é o Salvador. Você entende isso? Por quê? Porque existe algo maior do que a sua própria vida. Às vezes, hoje em dia, você vive uma vida que você se entregou por causa de um relacionamento, por causa de uma pessoa que não quer você. Aí você fica insistindo naquela pessoa. Tem algo maior do que isso. Às vezes você está entregue por causa de um diagnóstico que você recebeu, que você tem 1 mês de vida, 4 meses, 1 ano de vida. O que é que você vai fazer com esses 4 meses de vida que ainda te resta? Você vai ficar chorando num canto ou você vai terminar de fazer aquilo que você foi chamado? É isso que Jesus Cristo está mostrando aqui. Não interessa a barreira, você só tem que viver aquilo que você foi chamado para viver. Tem gente que entrega a própria vida nas mãos de uma outra pessoa. Eu sempre falo aqui, cito muito questão de relacionamento, sabe? Por quê? Porque a pessoa, ela foca a vida dela naquilo que não traz resultado, naquilo que é passageiro. Você entende isso que eu estou dizendo? Olha, se estiver fazendo sentido para você, compartilhe a live, porque nós começamos ela ainda agora. Compartilhe a live aqui, olha, e clica que nós temos uma meta de 50 mil curtidas. Quando você está clicando aí, ó, eu vejo os corações subir, eu entendo que você está fazendo sentido para você. Então, o que acontece? Jesus Cristo ele precisava cumprir o propósito dele, mesmo mediante essas ameaças. Eu pergunto para você, você já observou na sua vida quantas vezes você já parou por medo? Quantas vezes na sua vida você deixou de enfrentar coisas que realmente iam fazer diferença para você por causa do medo? Medo, às vezes, de encarar algo novo, medo de pegar e enfrentar, às vezes, uma pessoa, enfrentar uma situação que mudaria a sua vida.
traria um outro resultado, mas você não vai, não faz por causa do medo. Não avança. Quando você vive por causa do medo, você deixa de cumprir o seu propósito de vida. Olha isso. Se Jesus Cristo aqui, ele desse ouvidos para o medo, é óbvio, como é que você vai para um local que alguém está querendo te matar? Você foge desse local. Jesus Cristo está falando, eu vou ficar aqui hoje, eu vou curar, eu vou ficar hoje, eu vou ficar amanhã, aí no terceiro dia eu vou estar pronto. Olha isso. Quando tem alguém que está, alguma coisa que está te incomodando, deixa eu te falar, é normal a pessoa sentir medo. Isso é normal. O medo, ele já vem de fábrica no nosso cérebro, sabe? O medo, ele é para te proteger da morte. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Aí, de repente, entra uma onça aqui, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Se não é o medo, ele faz 3 coisas com uma pessoa. Isso no nosso cérebro. O medo, ele paralisa, pode acontecer 3 coisas. Paralisou, a pessoa fica travada. A outra coisa que acontece é a pessoa atacar. Então, ela paralisa, ou você pode ficar paralisado, ou você pode atacar e um dos maiores problemas, sabe o que é? É a paralisia. Quando, por exemplo, aparece uma onça aqui, sabe o que vai acontecer por causa do medo? Ele vai me ajudar a sobreviver. O meu cérebro vai mandar rapidamente um comando para os meus músculos, para minha perna, vai jogar mais sangue para minha perna. Para quê? Para eu poder correr. Para eu poder correr. Só que no dia a dia, você vai perceber que às vezes os medos que nós temos é em relação a enfrentar pessoas, enfrentar situações, enfrentar aquilo que é desconhecido para você, não é? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque o medo não tem como você eliminar ele da sua mente. Vai com medo mesmo. Jesus Cristo aqui, olha, ele mostra para a gente justamente quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque você teve medo do julgamento de alguma pessoa. Às vezes você não quer fazer as coisas com medo do que os seus amigos vão falar, do que as pessoas da sua própria família vai falar a respeito de você. Não é isso? Você vai perceber que as coisas que você sente mais medo, elas só têm relação na sua cabeça. A pessoa que às vezes você tem medo de um julgamento, geralmente ela não tem nenhum compromisso com você. Ela não tem compromisso nem financeiro, não tem compromisso emocional, mas você dá tanta importância que você vive com medo de ter uma atitude em relação àquela pessoa, em relação àquela situação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Escreve aí para mim. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Ótimo, então. Às vezes a pessoa ela tem medo de correr risco, ela tem medo de ser rejeitada, tem medo do que a outra pessoa vai falar. Nossa. Então, Jesus Cristo ele enfrenta isso daí. No versículo 34 diz o seguinte, olha, Jesus ele começa a fazer o lamento sobre o povo de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, assim como uma galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Olha que coisa. Olha que coisa. O que é que Jesus Cristo está falando aqui a respeito de proteção? Não é? Então Jesus Cristo ele começa a fazer esse lamento. E isso está escrito nos Salmos, viu? Jesus Cristo ele está falando algo que tem relação com o Salmo 118, que é sobre esse lamento. E Jesus Cristo começa a falar a respeito de qual era a vontade dele, sabe? De pegar todas as pessoas. É a mesma coisa, por exemplo, quando você escuta uma parábola de Jesus Cristo, onde ele fala, olha, vai ter um banquete.
chama todo mundo para entrar nesse banquete. É a vontade de Deus, sabe? A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Todas. A vontade de Deus é que todas as almas voltem para Ele. E qual é o maior problema? É que nem todos querem isso. Você está entendendo? Nem todos querem. E a vontade dessas pessoas vai ser realizada. Tem gente que fala, mas Deus é tão ruim que vai deixar essas pessoas. Deixa eu te falar, não é questão de ruindade, é questão de justiça. E Deus, se Ele não cumpre a sua palavra, Ele está negando a si mesmo. Olha isso. Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele falou. Ele é amor. Olha isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas Deus não ama todas as pessoas? Ama e vai continuar te amando. Você vê uma pessoa, por exemplo, você acha que essas guerras que acontecem aí, aquela pessoa que realiza a guerra, vou dar um exemplo aqui. Você acha que Deus não amava, não ama essas pessoas que são ruins? Mas Deus ama do mesmo jeito. Aí você fala, então, William, Deus vai salvar elas. Aí é que vem o problema. Sabe por quê? Porque Deus não é só amor. Então ele também é justiça. E na justiça de Deus, ele não volta atrás daquilo que ele falou, porque senão ele vai negar a si próprio. Sabe? Não tem. Então, Deus ama todas as pessoas. Por exemplo, você pode fazer a maior loucura da sua vida. Uma pessoa, ela pode fazer tudo o que ela quiser da vida dela. E Deus vai continuar amando do mesmo jeito. Mas ela não vai voltar a morar com Deus. Quando ela morrer, o destino dela é outra. E Deus vai continuar amando aquela pessoa. Só que por Deus amar, presta atenção nisso, viu? Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Por quê? Porque o amor de Deus não muda. Você está entendendo? O amor de Deus não muda em relação a uma pessoa. William, eu matei, Deus continua te amando. William, eu já fiz aborto, Deus continua te amando. William, eu já matei 1000 pessoas, Deus continua te amando. Só que o que acontece? Acontece que essa pessoa, aqui em vida, Deus continua amando ela. Só que o destino dela não é voltar para Deus. O destino dela é o lago de fogo. É o esquecimento da mente de Deus. Por que isso? Porque Deus é amor, ele continua amando e o amor não muda. Aí vem a justiça. Quando fala da justiça de Deus, aí tem um monte de gente que não entende. Deus, mesmo amando uma pessoa, ela vai para o lago de fogo. Então, quando Jesus começa a fazer aqui o lamento, no versículo 34, esse é o coração de Jesus, viu? Ele fará a sua justiça, né, Elizabeth? É isso mesmo. Deus, ele abomina o pecado. Então, se você está aqui e você não está nem aí para o pecado, não está nem aí para aquilo que Deus fala, é uma decisão sua. Deus, ele já fez todas as coisas, inclusive o plano de salvação, o plano de redenção que foi mandar Jesus Cristo. Entende? Isso, sofrimento eterno, que é o quê? É o afastamento de Deus. Vamos lá. Então, Jesus Cristo, ele começa no versículo 34 a fazer esse lamento sobre essas pessoas de Jerusalém. O que isso quer mostrar? Quer mostrar o coração de Jesus Cristo. Um amor que quer te proteger, da mesma forma que uma galinha pega os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas, é o que Jesus Cristo falou que tinha vontade de fazer. O que é isso? É cuidar. Você está precisando de cuidados? Pois então, Jesus Cristo ele está falando a respeito disso. Sabe? O que é boa noite, primeira vez aqui, você é testemunha de Jeová? Não. Não. Eu sou testemunha de Cristo. Tá? Sou testemunha de Cristo. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, Jesus Cristo ele está mostrando aqui que ele quer proteger, ele quer cuidar das pessoas. Só que o que acontece? Só que em Jerusalém, da mesma forma que Jerusalém rejeitou Jesus Cristo, é aquilo que acontece com muitos de nós. Sabe? Quantas vezes
Quantas vezes Deus ele te chamou? Quantas vezes você já ouviu falar que Deus está te chamando? Quantas vezes Deus já te protegeu? Quantas vezes Deus já te livrou a sua vida? Olha isso, presta atenção nisso, tem que abrir a sua mente. Esses dias eu estava pensando sobre mim. Eu nunca fui uma pessoa de festas, eu nunca fui uma pessoa de bebedeira, de drogas, sabe essas coisas que você às vezes fica loucão pela rua, você pega um carro, você sai acelerando, sabe essas doideiras de quando você às vezes é jovem faz? Eu nunca fiz essas coisas. Só que o que acontece? Eu comecei a pensar quantas vezes Deus já me livrou da morte. Mesmo eu sendo uma pessoa tranquila. Eu lembro, olha isso, eu lembro que uma vez eu tive 3 trabalhos na minha vida apenas, que eu trabalhei. Eu trabalhei no grupo Antártica, né, que hoje em dia faz parte da Ambev. Eu já trabalhei no grupo da Coca-Cola e também trabalhei no Banco Itaú. Foram 3 empregos que eu tive na minha vida. Eu lembro que uma vez eu trabalhava como vendedor, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava como vendedor no grupo Ambev, que era no caso, hoje em dia é Ambev, mas antes era só Antártica. Eu lembro que eu estava voltando para a fábrica, e a fábrica ela ficava na BR, fora da cidade, ali uns 3 quilômetros mais ou menos, e você sabe que na BR tem muitas carretas. Olha isso. Tinha uma carreta que estava na BR, estava andando, e do lado tinha carros pequenos. Eu não sei porquê, depois desse dia, me deu um negócio assim na minha cabeça que eu falei, meu Deus, nunca mais na minha vida eu de moto, eu vou fazer certas coisas apressadas. Na BR, em alta velocidade, carro de um lado, caminhão do outro, e eu fui passar no meio deles. Eu não sei o que foi que aconteceu, que o rapaz do carro, acho que ele olhou no retrovisor e ele viu que eu estava passando, mas, por exemplo, quando falta experiência, o caminhão, ele suga. Quando você está na BR, quando você passa por um outro caminhão, um carro grande, você vê que o seu carro balança, né? Pois então, ele puxa você para debaixo dele, olha. É o vácuo. E essa situação, na hora que aconteceu, eu passando ali, aí eu freiei a moto, eu senti que eu ia entrar debaixo do caminhão, eu freiei a moto, e eu já estava próximo do local, né, onde eu ia chegar, parei a moto, aí sabe quando vem aquela vontade de chorar, porque você viu a morte? Foi o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a pensar outras vezes que eu já escapei da morte. Eu falei, nossa, se as pessoas começam a pensar na sua vida, quantas vezes Deus já te livrou da morte. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Por exemplo, a época agora que aconteceu eu não vou falar aqui a palavra porque às vezes o TikTok derruba, mas é a pan, tan, 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 né? Você sabe do que eu estou te falando, que ocasionou aí no mundo todo. Eu quase morri. Eu quase morri porque eu fui afetado antes dela se espalhar aqui. Eu participei de um encontro onde tinha pessoas que vieram de outros estados e eu moro aqui em Manaus, né? E o que acontece? Essas pessoas estavam contaminadas. A gente estava num grupo lá, acho que se não me engano 20, 30 pessoas, elas estavam contaminadas. Então eu peguei, quando estava saindo notícias por aí, eu estava doente. Não sabia se ia acontecer alguma coisa com o pulmão, a gente não sabia de nada. Meu braço aqui ficou só o osso, só o osso. Aí eu fiquei pensando sobre algumas coisas. Nossa, mais uma vez eu comecei a lembrar de outra. E você sabe por que isso acontece na vida de uma pessoa? Acontece porque existe uma palavra que Deus é longânimo. Você já ouviu falar essa palavra? Longânimo. Deus dá tempo. Deus vai dando tempo. Eu quero que você pense sobre isso. Quantas vezes, da mesma forma que Jerusalém
Jesus Cristo faz um lamento sobre aquelas pessoas que não querem aceitar a palavra dele. Comece a imaginar na sua vida quantas vezes Deus já te livrou de certas situações, quantas vezes Deus já te livrou da morte. Quantas vezes Deus já te livrou de situações que hoje em dia talvez a sua vida estaria assim muito pior. E sabe por quê? Deus vai livrando para a pessoa poder viver mais por um motivo. Presta atenção. Por um motivo que Deus ele livra a pessoa. Qual é esse motivo? Que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Só por isso. Ele quer que você reconheça os seus pecados e volte para Ele. Não é para você viver mais, para ficar na gandaia, não, sabe? Não estou falando que você não possa se divertir, sabe? Não é isso que eu estou te falando, não. Mas como é que Deus espera, sabe? Precisa renunciar ao mundo, renunciar às coisas do mundo. Então, nesse versículo 34 aqui, é justamente sobre essas coisas. Deus, ele protegeu, e às vezes a pessoa ela acaba escolhendo um outro caminho, que é o mesmo jeito que a mesma coisa que Jerusalém fez em relação a Jesus Cristo. Quantas vezes você já escolheu outros caminhos? Quantas vezes você já escolheu deixar de ir para a igreja, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de estar aqui aprendendo algo relacionado a Deus para fazer coisas que não frutificam nada na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você já resolveu, quantas vezes você já preferiu seguir a sua própria vontade? Mesmo sabendo que Deus tinha algo melhor para você, mesmo sabendo que aquilo não era para você. Olha, eu sempre vou voltar nesse negócio, às vezes, dos relacionamentos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Porque o relacionamento, ele afeta a nossa vida, assim, de uma maneira pior do que a falta do dinheiro, sabe? Porque às vezes você tem falta do dinheiro, mas você tem paz na sua casa. Quando você não tem paz dentro da sua casa, você não adianta você ter dinheiro, você ter outras coisas. Por quê? Porque você não consegue se sentir uma pessoa plena. Porque o seu maior problema está dentro de casa, ao lado da sua cama, ou na mesma cama. Então eu gosto de falar sobre relacionamento. Sabe o que acontece? Quantas vezes aparece uma pessoa que não é para você? Você vê os sinais de que aquela pessoa às vezes é tóxica. Você vê que aquela pessoa ela bebe demais. Você vê que aquela pessoa fala coisas que não te agradam. Aí mesmo assim você vai lá e insiste, porque você acha que não tem nada melhor para você. Quantas vezes você sentiu que não deveria fazer certas coisas, receber aceitar certas propostas na sua vida? E você foi lá, mesmo sabendo que não era da vontade de Deus, você vai lá e acaba fazendo. Às vezes está precisando de dinheiro, sabe? Aí acaba aceitando propostas que são contra a vontade de Deus. É a mesma coisa dessas pessoas aqui em Jerusalém. A pessoa ela faz a própria vontade, mas não faz a vontade de Deus. Quando surge um problema terrível, ela ainda diz que a culpa é de Deus. Por que Deus colocou ela nessa vida? Versículo 35. Jesus diz assim: eis que a casa de vocês, olha aqui, as consequências. As consequências. Então vamos lá. Jesus Cristo ele mostra a coragem, respondendo que ele não vai sair dali enquanto ele não fizer as coisas que ele tem que fazer. Ele não vai fazer no terceiro dia que ele vai estar preparado. E ele começa a falar, Jerusalém, ele começa a fazer o lamento, né? Por que é que vocês me rejeitam? E aí no versículo 35 vem as consequências. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso também está no Salmo 118, viu? Então Jesus ele termina falando isso. William, o que Jesus Cristo está querendo falar? Ele está querendo falar justamente
que toda causa tem uma consequência. Salomão, ele diz que você, eu, nós somos livres para fazer aquilo que a gente quer. Você pode fazer tudo na sua vida. Tudo, 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 tudo. Aí Salomão, ele continua dizendo o seguinte: mas lembre-se que um dia você vai responder por isso. Esses dias eu falei aqui numa live de algumas coisas que tem pessoas que nunca ouviram falar o que eu falei relacionado às palavras de Jesus Cristo. Eu falei aqui na live que Jesus Cristo, ele disse, agora eu não me lembro aqui, se você depois, se você gravou aí, você coloca aqui para a gente, tá? Onde Jesus Cristo, ele diz o seguinte: no dia do juízo final, todo homem prestará contas por toda palavra inútil que saiu da sua boca. Nossa! Aí você pensa na sua vida, meu Deus do céu. Jesus Cristo falou isso? Falou. No dia do juízo final, todo homem prestará contas por toda palavra inútil que saiu da sua boca. Aí eu quero que você pense sobre isso. Não precisa pensar na sua vida não, só pensa hoje. Quantas palavras inúteis você já falou? Hoje, não precisa falar muito. Então, Irlando, você escreveu assim, eu tô ferrado, e colocou a carinha de riso. Sabe por que você fala isso, amigo? É porque você não tem noção do que você está falando. Você não tem noção do que você está falando. E olha que você me acompanha aqui há bastante tempo, e você sabe que você é uma pessoa amada por mim. Eu estou te falando, você não tem noção daquilo que você está falando. Quando você escreve, estou ferrado, e você ri, você não tem noção do que é a separação de Deus. Você não sabe o que é a eternidade longe de Deus. Sabe? Jesus Cristo, antes dele ser crucificado, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele chorou lágrimas de sangue. Sabe, o rosto dele saía sangue. E sabe o que acontece? Acontece que tem gente que pensa que era porque ele ia ser crucificado. Que nada. Aquilo ali é sofrimento na carne. Sabe qual era o maior sofrimento de Jesus? Era a separação de Deus. Deus se afastou e ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? O Irlando falou, ri de nervoso e medo. Pois então, amigo, você não precisa sentir medo e nem nervoso. É só você obedecer a Deus, à vontade de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo, você recebe um selo, um carimbo. A palavra diz sobre isso, que é o carimbo dos salvos, dos santos. É a marca da promessa. Então, por exemplo, isso que eu estou te falando, começa a analisar as palavras que saem da boca de vocês. Não, mas se você vive uma vida longe de Deus, Irlanda, você tem que ficar assustado mesmo. Tá? E você tem que tomar uma atitude não por medo, mas por amor a Deus, para saber que essa vida aqui ela é temporal. Ela passa. Então vamos continuar aqui. Jesus Cristo vai falar agora sobre as consequências de quem rejeita a palavra de Deus, sabe? Então ele diz aqui, vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que acontece? Presta atenção nisso aqui que eu já vou terminar a live, mas eu quero deixar isso claro aqui para você, que não é Deus que abandona uma pessoa. Não é Deus que se afasta de uma pessoa. Não é Deus que manda uma pessoa para o lago de fogo. Não é Deus. São as escolhas que cada um faz na sua vida. Quando você resolve rejeitar aquilo que Deus falou, você está tomando uma decisão, você está fazendo uma escolha. Você entende isso? Você entende que não tem a ver com maldade de Deus?
Deus, ele quer salvar todas as pessoas, é o desejo dele que todas voltem para ele, e algumas pessoas elas não estão nem aí. Então, nesse exato momento, o que acontece? A pessoa ela vai viver as consequências. Quando você olha para uma semente, o que acontece? O que é que Deus fala? Aquilo que você planta, você colhe, né? Quando você pega uma semente de uva, você planta uma uva, vai nascer o quê? Um pé de uva. Plantou uma maçã, semente de maçã, o que é que nasce? Maçã, olha que maravilha, não é? Você pega a semente do homem, coloca lá no útero da mulher, o que é que nasce? Um bebê, olha que coisa, segundo a sua espécie, não nasce diferente. Então, quando você é uma pessoa que você rejeita, você vai receber segundo a sua espécie. Não tem jeito. Se você planta discórdia, você colhe discórdia. Se você planta perdão, você colhe perdão. Se você planta a palavra de Deus, você está entendendo o que está dizendo? É semeadura, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, Jesus Cristo ele está mostrando aqui, é a mesma coisa. Salomão, ele diz algo relacionado ao tolo, ao homem tolo. Olha isso, Salomão ele diz o seguinte, eu não me lembro qual é o capítulo, versículo, eu não me lembro nada disso. Mas se você lembrar, você escreve aí, mas eu vou te dizer o que é que Salomão diz. Salomão ele diz que o tolo, ele se alimenta da sua própria tolice. Aí sabe o que acontece? O tolo, Salomão ele diz que a pessoa ela começa a comer. Olha isso, presta atenção. Salomão ele diz que a pessoa começa a comer, se alimentar das suas próprias tolices. Ela não ouve ninguém, ela não quer saber de ninguém, mas ele continua comendo. A única coisa que interessa é o prazer que ele está sentindo. Nossa, como é bom eu jogar as coisas para dentro, eu estou comendo. Só que vai chegar um momento que a barriga vai encher. Quando a barriga enche, a pessoa continua comendo. Aí a comida vai chegar até aqui. Salomão está dizendo que essa pessoa, o tolo, vai chegar um momento que ele vai vomitar aquilo que ele próprio comeu. É a mesma coisa da semeadura e da colheita. É a mesma coisa que a pessoa está falando. Sabe por quê? Porque toda causa tem uma consequência. Ela acaba vomitando, justamente. E aí, Jesus Cristo ele continua falando no capítulo 35 a respeito de que vocês não me verão até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Da mesma forma que isso que Jesus Cristo fala naquela época é real nos dias de hoje da mesma forma. Quando nós rejeitamos a vontade de Deus, nós deixamos de aproveitar aquilo que Deus preparou para nós. Às vezes, hoje em dia, a sua vida não é aquilo que você deseja. Às vezes, hoje em dia, a sua vida é uma vida de frustrações. Às vezes, a sua vida hoje é uma vida de doenças, de reclamações, de tristezas, não é? E você não consegue compreender de escassez, não consegue ter nada bom na sua casa, sabe? Deus gosta de coisas boas. Deus quer proporcionar o melhor para os seus filhos. Deus não é contra dinheiro não, viu? Deus não é contra a riqueza, mesmo porque Deus é rico. E Deus diz que no céu, as ruas, não é? São de ouro, de jaspe, né? As ruas são de pedras preciosas no céu, não é isso? Deus não é contra a riqueza, não. O problema é quando a pessoa faz da riqueza a sua prioridade. Aí sabe o que acontece? Eu não sei como é a sua vida hoje. Mas talvez você nunca viveu os planos de Deus. Talvez você nunca tenha vivido aquilo que Deus preparou para você. Talvez você nunca tenha vivido aquilo que você foi chamado para viver. Observa na sua vida, quando você deseja um emprego, um trabalho, quando você deseja algo para você, um namorado, você fala com Deus antes?
quando você está querendo arrumar uma sociedade, quando você vai sair de casa, você fala com Deus antes? Você pede conselho para Deus? Eu não estou falando para você falar com as vozes da sua cabeça, não, viu? Estou falando para você. Primeiro você tem que conhecer aqui para você ver o que é que Deus gosta, para você entender quem é Deus. Tem que aceitar. Porque, por exemplo, se você não sabe, a fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve, se você não pratica, mas você sempre está falando com Deus, deixa eu te falar uma coisa, você só está falando com vozes da sua cabeça. Tá? Então presta muita atenção nisso daqui. Às vezes, hoje em dia, a sua vida ela é péssima, porque você nunca realmente viveu esse relacionamento com Deus. É você quem tem que se analisar em relação a isso. Deixa eu tomar mais uma água e eu vou terminar agora. Olha, para terminar, eu quero que você fixe isso na sua cabeça. Deus, a todo instante, enquanto você estiver vivo, Deus está te chamando. A todo instante, Deus está chamando uma pessoa, ou seja, por meio de uma situação, ou seja, por meio de uma palavra, de um encontro, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que Deus, todo o tempo, Ele está dando sinais. O problema é que as pessoas elas não conseguem ver os sinais de Deus. Por quê? Porque elas estão muito atarefadas. Estão distraídas. Tem uma passagem que Jesus Cristo ele fala assim para a pessoa. Quando você olha para o céu e você vê um vento, nuvens para ali, não é? Você diz que vai chover e chove. Vai chover. Aí Jesus Cristo continua. Quando você olha para ali, aí você vê aquele mormaço quente. Aí você fala assim, nossa, vai fazer muito sol hoje e acaba fazendo sol. Aí Jesus Cristo continua dizendo o seguinte, pois então, seus hipócritas, como é que vocês conseguem decifrar os sinais dos céus? Vocês conseguem decifrar. Quando você olha para o céu e você vê vento, você fala que vai chover, vai chover. Quando você fala que vai ter calor, tem calor. Como é que você ainda quer sinal de Deus se eu estou aqui na tua frente? Eu sou o sinal. Às vezes você está pedindo sinal de Deus e você ainda não percebeu que você é o maior sinal que Deus colocou aqui na terra. Você é a semente de Deus e você não entende. Às vezes você está querendo ajuda de uma outra pessoa, sendo que você não se ajuda, sendo que você não volta para o caminho que Deus preparou para você. Às vezes não aceita, você só precisa aceitar isso aí. Você está entendendo? Então Deus, Ele coloca sinais na vida das pessoas que aceitam Jesus Cristo todo o tempo, através da palavra de alguém. E não precisa ser da minha palavra, não. Às vezes vem da palavra de uma criança, vem de tudo ao lado. Você olha, às vezes, uma árvore e dali você já tira o ensinamento que você precisava para a sua vida. Agora, a sua mente, olha isso, a sua mente tem que estar voltada para essas coisas de Deus. Porque senão você não consegue ver. É da mesma forma quando você decide comprar um carro. Quando você decide comprar um carro, como é que você coloca na sua cabeça? Eu quero um carro tal marca, a cor tal. Aí você começa a ver um monte de carro igual. Por quê? Porque a sua mente está focada na compra daquele carro. É a mesma coisa quando a sua mente está ligada na mente de Cristo, naquilo que Deus falou. Você olha para uma árvore, aí você está com dificuldade na sua vida, aí você olha para a árvore e começa a ver que ela está dando flores. Aí daqui uns dias você olha e vê que ela está dando frutos. Aí você olha assim para mim, nossa, meu Deus, eu entendi. Eu estou aqui triste porque o meu relacionamento acabou, eu estou triste porque eu tenho um monte de trabalho e eu parei com a minha vida, eu não estou dando fruto nenhum. Aquela árvore que está lá não interessa, ela não para de dar frutos e eu parei. Nossa, acabei de ter uma revelação de Deus através do quê? Olhando para uma criação de Deus, que é uma árvore. Você entende isso? Agora, para você entender isso que eu estou te falando, isso não são palavras minhas, isso é sabedoria de Deus, quando você faz uma reflexão relacionada àquilo que você está vendo da criação de Deus, isso é o quê? É o ensinamento de Deus.
Então, isso é para a tua vida. Como é que você consegue ver essas coisas? Tipo isso que eu te falei. Como é que você consegue ver essa conexão? A partir do momento que você começa a colocar a sua mente voltada para as coisas que Deus falou. Entendeu? Agora, se você acorda logo de manhã, a sua cabeça ela está voltada para o sexo, para a pornografia. Fala para mim, o que é que você vai ver durante o dia? O que é que vai aparecer? Quais são as imagens que vão aparecer no seu celular? Quais são as oportunidades que vão aparecer na sua vida para você... Vai ter alguma coisa, algum relacionamento, algum propósito em relação àquilo que Deus falou? Se você já acorda com a pornografia na sua mente? Se na sua cabeça só é... Você é um homem, cabeça só é pepeca. Para onde vai é pepeca. O que você acha que vai aparecer? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o foco que está à mente. Você vai atrair aquilo que está na sua mente. Então, pensa sobre isso. Hoje nós falamos sobre o lamento profético sobre Jerusalém, que Jesus começou a se lamentar pela rejeição do povo que não queria aceitar aquilo, as palavras de Jesus. Começa a analisar que a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém, a mesma coisa que aconteceu lá no paraíso, é aquilo que provavelmente esteja acontecendo dentro da sua casa, com a sua família e com você. Pensa sobre isso. Tenha uma boa noite. Eu espero que a live tenha feito sentido para você. E grava isso na sua cabeça. O centro da vida de uma pessoa é Jesus Cristo. E ponto final. William, eu não acredito nisso daí. Tá tudo bem. Fique em paz. Fique em paz. Meu muito boa noite para você. Eu espero que você tenha pegado alguma coisa, pegou alguma coisa que realmente faça com que a sua mentalidade mude, tá bom? Muito boa noite para vocês e acompanha aí nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Tchau. Bom domingo a todos vocês.